Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus, é sempre um prazer poder estar aqui e poder compartilharmos a palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 15. E nós vamos ler bastante, viu? 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 1. Amém? 1 Samuel 15, verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiam do Egito. E assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte ao Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos e dos cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, tal coisa vil e desprezável, toda coisa vil e desprezada, destruíram. Feche os seus olhos. Feche sua Bíblia, não. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, Senhor, e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero chamar a sua atenção hoje para as coisas pequeninas, para as coisas que muitas vezes parece que não fazem diferença. Às vezes estamos tão preocupados com as coisas que achamos importantes, que esquecemos dos detalhes. E às vezes os detalhes fazem toda a diferença, e principalmente quando o assunto é Deus. As pessoas olham e dizem: mas pastor, nós estamos no Velho Testamento, a lei. Mas hoje não estamos mais na lei, estamos na graça. Mas Deus continua não gostando de brincadeira nem de desobediência. Deus não muda. Se não gostava de brincadeira antes, não gosta hoje. Se gostava de obediência antes, gosta hoje. E hoje tem gente querendo facilitar demais a vida do crente. Vocês parem e esperem que daqui um dia vai ter inferno gospel. Daqui um dia, um inferno que não é tão ruim, um inferno gospel. Se prepara que você vai ver se daqui um dia não vai ter. É ou não é? Um diabo meio bonzinho. É ou não é? Camarada, gente boa. Gasparzinho.
um fantasminha, camarada. E eu fico olhando hoje, as pessoas estão achando e dizendo, Jesus é amor, ele tolera tudo, esse negócio era tudo no Velho Testamento, lei, Apocalipse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se arrepende, sede zeloso, senão você vai se lascar. Essa tradução é minha, não é verdade, mas é mais ou menos por aí. Então eu preciso mostrar algumas coisas com você a respeito de Saul. Por quê? Porque ele sai de casa com intenção tão boa, gente. Samuel vai falar com Saul, e Deus quer mexer na memória de Saul. Olha, o versículo inicial diz assim: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. O que Deus está querendo falar com Saul? Lembra quem tu era? É isso que Deus está querendo falar com Saul. Lembra onde você estava? Caçando jumento perdido? E eu te chamei e te coloquei como rei. Em outras palavras, Saul, tu era um Zé Ruela. Tu era um Zé Mané, tu era um João Ninguém. A única coisa que esse camarada era, mesmo caçando jumento, se a gente não pode omitir, bonito. Mas minha senhora, você não interessaria para um homem bonito caçando jumento? Ia ficar na pista, não ia? Não. Bonito, caçando jumento, não era ninguém. E Deus olhou e falou, vou fazer desse indivíduo alguém. E põe Saul como rei. Tira ele do anonimato e dá ele uma expressão no meio de seu povo. Ele é o líder que o povo pediu para ter. Deus levanta este camarada, sim, mas Deus começa mostrando algo para Saul, e diz, Saul, eu preciso que você destrua os amalequitas, porque quando o meu povo, porque Saul precisava entender, que o povo que ele administrava, não era dele, era do Senhor, quando o meu povo estava atravessando para o Egito, os amalequitas foram oposição. O que Deus está querendo dizer? Saul, deixa eu te explicar uma coisa, filho. A sua história vai passar em Israel, mas a minha não. Tem coisas que aconteceram antes de você e tem coisas que vão acontecer depois de você. Você só tem que fazer diferença na sua geração. Deixar um legado. É isso que Deus está falando com Saul. E Deus disse, eu quero, usando Samuel, eu quero que você vá e mate os amalequitas. É um extermínio. Mata mulher, homem, criança, bebê, bicho, mata tudo. Mata tudinho. O Saul falou, deixe comigo que eu resolvo esse negócio. E saiu de casa com a intenção de obedecer, mas no caminho alguma coisa aconteceu. Me parece que ele muda de opinião. Ele resolve fazer não aquilo que Deus mandou, mas aquilo que ele achava certo. Isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso. Muitas vezes, há desejo no nosso coração de fazermos aquilo que achamos e não aquilo que Deus falou que é certo. Nós temos que observar muito bem isso. Por isso que eu digo que são coisas simples. Olha só. O moço simples está à beira de um rio, com sua canoa, quando chega um homem e diz para ele assim, por obséquio, quanto me oneraria para me transpor desse hemisfério para o outro? O cara da canoa falou, hã? Ele disse, estou a observar que o senhor é indouto. Vou facilitar o diálogo. Quanto o senhor me cobra para me levar para o outro lado desse rio? Ele disse, aí facilitou. R$2. Botou ele na canoa e está lá atravessando. Na travessia, o homem diz, posso lhe fazer algumas perguntas? O homem disse, lógico, fique à vontade. Estudar-te filosofia? Ele disse, não senhor, filosofia, nem sei o que é isso. Ele disse, perder-te 15% de sua vida.
Aprendeste sobre história antiga? Ele disse, também não, sei umas historinhas, mas não é tão antiga assim. Perdeste mais 15% de sua vida. Aprendeste matemática, geometria? Não sei nada disso, sei contar no dedo. Ele disse, perdeu mais 10%. Mas ele fazendo pergunta, interteu o moço da canoa. E ele não viu uma rocha no caminho, que ele estava acostumado a desviar, e pegou no meio do barco, o barco começou a fazer água. Começou a afundar. O canoeiro disse para o moço, posso lhe fazer uma pergunta? E ele disse, pode. Aprendeste a nadar? Ele disse, não senhor. Perdeste 100% de sua vida. Às vezes uma coisa tão simples, estou fazendo apologia à ignorância, não, pelo amor de Deus. Mas às vezes uma coisa tão simples pode fazer toda a diferença. Num dos livros de Almir Klink, ele narra um episódio de que estão fazendo a travessia, né, do Atlântico, num veleiro preparado, casco alto. E esse veleiro é achado, me parece que tinha umas 4 ou 5 pessoas fazendo esse percurso, dando volta ao mundo. E acharam o veleiro vazio. Não tinha nenhum tripulante, depois de muito tempo. E ao periciar, né, o casco, observaram que havia arranhões e marcas de sangue. E chegaram a uma conclusão de que em determinado momento eles resolveram se divertir. E provavelmente um empurrou o outro naquela diversão dentro d'água. E esqueceram de uma coisa tão simples, jogar a escada. Não tiveram como voltar. Todos morreram por algo aparentemente simples. Hoje, a história de vida e morte está nas decisões simples, naquelas coisinhas que hoje as pessoas acham que não tem nada a ver. Aquelas coisas aparentemente insignificantes, sabe? Os detalhes. Saul sai de casa com o intuito de obedecer a Deus. Ele está debaixo de uma ordem de Deus dada por Samuel. Saia daqui, entra no meio dos amalequitas e destrói tudo. E Saul sai com a intenção de cumprir, com a intenção de obedecer. Deus o lembrou que ele não era ninguém. Deus o lembrou que ele só está ali porque Deus foi misericordioso. A história de Saul não é muito diferente da nossa, não. Pelo menos da minha. Quem era eu sem o Senhor? Onde eu estava sem o Senhor? Onde você estava sem Deus? Como você estava sem Deus? E como você está hoje com Deus? Os amalequitas são aqueles que se opõem à nossa trajetória. Aqueles que estão no meio do caminho, tentando nos impedir de chegar em Canaã, na terra prometida, na Nova Jerusalém. E com que nível de tolerância nós vamos lidar com aqueles que se opõem a chegarmos no local que Deus nos tem por destino? Deus diz a Saul, não brinca com esse povo, isso é oposição, não brinca com isso, vai lá e mata tudo, e ele sai para obedecer, mas em algum momento deste caminho, em que momento eu não sei, em que estágio eu não sei, mas em algum momento as coisas mudaram. Ele que saiu tão decidido para matar os amalequitas e destruir tudo, quando ele chega, não é isso que ele vai fazer. O versículo diz exatamente assim, verso de número 9. Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor e dos bois, e dos animais gordos, e o melhor que havia, e não quiseram destruir total.
Porém, toda coisa vil e desprezível eles vil e desprezível aos olhos de quem? De Saul. Porque para Deus, tudo que estava no meio dos amalequitas era vil e desprezível. A ótica de Deus não batia com a ótica de Saul. O que Deus via como maldição, Saul via como bênção. Era a ótica do rei contra a ótica de Deus. Olhe bem. Esse era o posicionamento. Ele decide não obedecer. Ele decide poupar o melhor. Para quê? Ele não era ninguém. Olha onde ele já está. Ele não tinha nada. Olha o que ele tem. Pare e pense. Por que não obedecer? Porque ele era o rei. E agora se achava alguma coisa. Talvez inconscientemente, Saul achava, eu sei melhor das coisas do que Deus. Deus não sabe o que está falando. Ah, Deus diz para não fazer sexo antes do casamento? Deus não sabe o que é isso. Eu que sei que é bom, menino. Então faço mesmo, vai que eu morro amanhã. Pelo menos aproveitei a vida. Ela, isso, aproveita a vida e morte na eternidade. Difícil falar isso hoje, né? Porque hoje, muitas igrejas, o crente virou cliente. Não pode falar, não. Senão isso se ofende. E vão embora todinho. Ah, o senhor falou isso? Que eu vou para o inferno se eu fizer essas bobices assim? Não vem mais aqui não, maluco. Não vem mais aqui não. Não vem mais aqui. Próxima quarta-feira, próxima quinta-feira, não vem mais. Quero ver o que essa igreja vai fazer sem mim. O senhor vai fazer sem mim. Isso não é coisa de falar comigo. E você não vai falar porque eu vou embora. Em que momento a verdade de Deus virou mentira para você? Em que momento parece que você sabe mais do que Deus? Hein? Acontece com muitos de nós. Saul sai com o intuito de obedecer, mas do meio do caminho ele olhou o Agag. Falou, Agag nem é tão ruim assim. Né, Agaguinho? Bonitinho, gostei de tu, vou matar você não, tá? Deus falou para eu matar, mas vou matar não. Gosto de você pra caramba. Fica aí. E nossa, que boi bonito, hein, gente? Um boi desse assim, com o copinho grande, um touro. Nossa, não pode morrer não. E essas vaquinhas? Que vaquinha legal. Hoje tem gente poupando. Meu filho, se isso está fazendo você desobedecer a Deus, você não fica com pena. Não deixe encher os seus olhos. Eu sei, eu já falei isso aqui uma vez. Tem coisa que a gente gosta, tem outra que a gente quer, mas não pode. Tempo atrás eu cheguei na casa de um amigo, ele falou, você gosta de Coca-Cola? Eu falei, gosto. Ele falou, você quer? Eu falei, quero. Ele falou, eu vou colocar para você. Eu falei, não. Ele falou, você é doido? Deixa eu perguntar de novo. Você gosta de Coca-Cola? Eu falei, eu amo Coca-Cola, amo. Eu falei, aquilo sim, que não... Você quer? Eu falei, quero e muito. Ele disse, então eu vou pegar para você. Eu falei, não. Eu falei, eu gosto. Eu quero, mas tem uma gastrite aqui. E aí eu não posso. Então tem coisa que você vai querer. Tem coisa que você vai gostar. Mas não pode. Não pode, maluco. Deus falou que não pode, então não pode. Vai obedecer. O Saul poupou tudinho. Escondeu. Guardadinho. Quem é que chega? Samuel. Olha o texto. Olha quando o Samuca chegou. Olha. Versículo 13. 12 para você entender. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se àquele
Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou, né? Eis que levantou para si levantou para si o quê? Para quem que ele levantou o monumento? Para Deus? Não, Saul, olha só. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Verso 13. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Executei as palavras do... Samuel não tinha falado nada. Samuel não falou nada. Samuel chegou, Saul falou: bendito seja você, Samuel. Já fiz tudinho que Deus mandou. Olha que homem sonso. Fiz tudinho. Verso 14. Então disse Samuel: que balido de boi e de ovelha é esse nos meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço? Pecado faz barulho. Pecado muge. Pecado. Olha que camarada. E era um homem de Deus. Deus escolheu ele. Mas num determinado momento, ele se corrompeu. Sai de casa para obedecer, para fazer aquilo que Deus mandou, mas no meio do percurso, ele resolve desobedecer. E pior, ele faz algo que para ele, na leitura dele, estava... Isso é que é o pior. É quando a verdade de Deus se torna mentira para nós. Isso é um problema muito sério. Deus é contra o divórcio, mas eu não sou. Isso é mentira. Deus não é contra o divórcio, porque eu tenho que ser feliz. Deus é contra, não gosta. Deus falou, dureza do coração, miserável. Então não casa, meu filho. Ah, não está aguentando a tentação? Põe a mão lá nos órgãos e diz: Senhor, acaba com esses troços tudo aqui. Faz, maluco, eu quero ver, faz. Você acha que é só você que acha as outras mulheres bonitas? Você acha que no luto também tem um montão de mulher maneira, modelo mais novo que o meu, serpenteando na frente da gente assim? Eu falo: sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Que mulher maneira é essa? Meu Deus do céu. Ô tentação, meu Deus do céu. Por isso que a Bíblia diz que tudo que o Senhor faz é bom. Louvado seja o teu nome. Olha. Você está rindo, mas o assunto é sério. Cuidado para a verdade de Deus não virar mentira para você. Ah não, eu não preciso ofertar nem dizimar, porque isso é coisa de homem. Mentira, isso é coisa de Deus. Está aí na palavra do Senhor. Pare e pense. Hoje muita gente está como Saul, ignorando a verdade de Deus e criando suas próprias verdades, não matando aquilo que Deus diz para matar. Pare, pense nisso. Deus diz que nada pode te dominar além dele. E hoje, alguns vícios ainda te dominam. O cigarro. Talvez seu coração é de Jesus e o pulmão da Souza Cruz. Pare e pense. O povo ri ainda. Mas tem muita gente assim, escangalhado desse jeito. E fazendo suas próprias verdades. Própria verdade. Não, Deus não sabe de nada, quem sabe sou eu. Eu que sei.
Gosto de fumar mesmo, fumo. Ana, o meu dinheiro, ninguém tem nada com isso. Ana, sua verdade, mas sua verdade não é a verdade de Deus. E Deus é bom, mas é justo, meu filho. Deus não negocia com o pecado, não. Com muita dor no coração, ele vai olhar o capeta, pegar você e levar você para o inferno, gospel ou a vela. Mas vai, meu filho. Lá tem clamor e ranger de dente. Se não tiver dente, vai ranger gengiva. Mas vai ranger que a chapa lá é quente. É ou não é? Então não dá para brincar. Saul diz: executei tudo que mandou o Senhor. Samuel falou: e esse barulho dos boizinhos que chega-me aos ouvidos? As ovelhinhas. Que é isso, hein, ô Saul? Sempre tem. Se tem uma coisa que o pecador tem, é uma justificativa para o pecado. Carne é fraca, mas o pecado não é vitamina. Não é verdade? Pastor é mais forte que eu. Mentira. Nada é mais forte que você. Nenhum sentimento. Tudo está debaixo da sua decisão. Deus falou com Caim: o seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. É tu, Caim, que fala não para esses desejos malucos. Se você tivesse vontade de matar todo mundo que você já teve, se você matasse todo mundo que você já teve vontade, seja franco, o Hitler ficava para trás, não ficava? No trânsito, você já teve vontade de matar muita gente, não teve? Ela entra na sua frente, dá uma fechada. O que você pensa? Fala sério. Por que você não matou? Hein? Talvez porque a pessoa era mais forte que tu também. Tem isso, não é verdade? Mas pare e pense. Olha essa situação. Saul tem uma resposta na ponta da língua muito legal. Verso 15. Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Olha que resposta boa. Primeiro ele está dizendo: não fiz nada. O povo poupou. Quem é o rei do povo? Sabe o que é? O povo, gente. Porque ninguém gosta de assumir culpa. Deus chegou e falou: Adão, chega aí na parada. Por que tu pecou? Ele falou: e eu? Foi essa mulher que o Senhor me deu. O Senhor e ela que estão contra mim. Deus falou: mulher, por que tu pecou? Eu? Essa cobra aí, maluco. Te garanto que não tinha nenhum bicho dando um rolé. Se tivesse, a cobra ia falar: foi ele. E rapava fora, não é verdade? O Saul, é verdade. Ele disse: eu não fiz nada. O povo poupou e poupou com a melhor das intenções. Quando eu era garoto, dizia que o que vale é a intenção. O que vale é a intenção. Não. Você queria matar? Não, mas matou? Não. Você queria matar? Não. Isso que é importante. Ele morreu, é só um detalhe. A morte dele é só um equívoco. Não é? Só uma coisinha. Pare. Olha só. Ele abre mão de suas responsabilidades, diz: eu não fiz nada. Foi o povo que fez, o povo decidiu que não queria, ou melhor, que queria agradar a Deus. Olha a justificativa do erro. Deus diz: faça isso porque é a minha vontade. Eles não fazem o que Deus mandou e dizem que não fizeram para agradar a Deus. Ai, meu irmão, vamos parar de brincar com o pecado. Vamos parar de criar justificativa. Está na hora de nós mudarmos nossa vida. Jesus está voltando. A trombeta vai tocar.
e o negócio vai ficar feio. Tem muita gente que não acredita nisso. Vai acontecer, eu acredito nisso. Ele vai voltar, vai arrebatar a sua igreja. E ainda, por incrível que pareça, vai ter culto aqui. Com a turminha que ficar. E eu não venho mais não. Eu venho não, mas nem adianta chamar. Você vai chamar? Não, que você vai estar lá também. É isso aí. Quem quer vir no culto aqui depois que Jesus voltar? Levanta a mão. Ninguém quer vir, então muda de vida, miserável. Não é verdade? Não negocia com o pecado, não. Não negocia, não. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essas justificativas. Parece nobre. Não, sabe o que é? Poupamos o melhor para sacrificar. O resto tudo destruímos. Gente. É que Samuel é um cara muito tranquilo. Versículo de número 16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me diz. Essa noite, respondeu ele: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno, aos teus olhos não foste cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminar. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste aos despojos e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor? Por que ele fez isso? Por quê? Porque quando ele olhou com os despojos, ele ficou com pena. Ele achou um desperdício matar aqueles bois. Ele achou que não valia a pena. Não. Era algo muito bom, muito lucrativo. Parecia muito benéfico, mas não era. Por que não era? Porque na ótica de Deus não era. Talvez nós precisamos mudar nossa visão. Deus falou que é errado e pronto. A obediência a Deus não é questionável. A obediência a Deus é total. Ou você obedece ou você não obedece. Não tem um meio termo. Meio obediência ou meia obediência não agrada a Deus. É isso que Samuel está explicando a Saul. Deus não falou para você, cara, mata todo mundo. Aí, olha o que ele diz. Versículo de número 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. Trouxe a Amaleque, o rei, trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas o destruí totalmente. 21. Mas o povo tomou do despojo da ovelha e dos bois e o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em... Note que em nenhum momento Saul diz: Senhor, meu Deus. Toda a frase de Saul é o Senhor, teu Deus, se referindo a Samuel e não a ele. Note que nos versículos que eu estou lendo, Samuel tenta fazer algo com Saul. O que é? Acorda, meu irmão! Será que você não está vendo que você desobedeceu? Você não está argumentando comigo? Você está argumentando com Deus. Eu vim aqui porque Deus mandou. Eu não tenho autoridade
para tirar o governo de suas mãos. É isso que Samuel está falando. Saul, acorda, camarada, sai da desobediência, vê o que Deus fez. Não é esse o caminho, rapaz. Não tenta alegar, não tenta criar desculpas para mim, não, porque quem me mandou falar contigo foi Deus. Saul não desobedeceu a Samuel, Saul desobedeceu a Deus. Mas você vê que eu já li, eu estou lendo de propósito, para você ver que versículo após versículo, Deus está fazendo assim, ó. Acorda, Saul! Hoje, muitos de nós somos esse Saul, que precisamos despertar, acordar, para eliminar da nossa vida Agag e os amalequitas, para eliminar da nossa vida aquelas coisas que são boas aos nossos olhos, que são agradáveis aos nossos olhos, que são promissoras aos nossos olhos, mas que são nocivas aos olhos de Deus. Você nunca vai precisar de nada que o pecado venha te oferecer, porque tudo que Deus tem para você é muito melhor e maior do que qualquer proposta do maligno. Mas Saul não acorda, e isso que dá vontade de esganar o Saul. Quando eu fico lendo, isso me dá uma raiva danada. Você pensa que para? Para nada. Olha só. Versículo de número 22. Volta Samuel a falar. Nota que se tem uma coisa que Samuel é paciente. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura dos... Porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não seja mais rei. Agora ficou legal. Ô, Saul! A tradução agora é minha. Deixe de ser otário, rapaz. Você acha que Deus gosta mais de sacrifício, holocausto, do que em obediência, Saul? Das gordurinhas? Não, meu filho. Para Deus obedecer é melhor do que sacrificar, Saul. Saul, e vou falar uma coisa para tu. Por causa disso, tu não é mais rei. Dançou, malandro. Já era. Entendeu? Cantou para subir. Quando a sentença veio, olha o que Saul diz no verso de número 24. E o que ele falou? Então disse Saul para Samuel: pequei. 24 versículos depois. Eu acho que o Saul não estava caçando jumento. Eu acho que o jumento estava caçando o Saul. Só pode. Quando a sentença veio, porque é isso que eu estou falando, Deus não brinca. Ele é tolerante, é bondoso, é amor, mas a hora que ele pega na foice, meu filho, sai de baixo. Que isso, pastor? Deus é bom, bom até demais. A gente está vivo aqui já é uma bondade tremenda, com essa vergonha que nós temos. É ou não é verdade? Já é bom, só para a gente estar vivo já é a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Mas a hora que ele fala, já era. Jeremias estava orando: Senhor, perdoa o povo. Deus falou: cala a boca, Jeremias. Cala essa boca, Jeremias. Ou não é verdade? Recolha-se a sua insignificância. A hora que Deus diz basta, já era, maluco. Já era.
E aprenda uma coisa, a porta que o diabo fecha, Deus abre. Agora, se Deus fechar, fala com o capeta para abrir. E abre não, mano. Não brinca com Deus, não. Vamos lá. 24 versículos depois. Ele diz, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as suas palavras. Porque o quê? Sabia que não era arrependimento. Fiquei com medo do povo. Por isso que fiz isso, Samuel. Coitado de mim, olha essa gangue. Toda contra mim. Só eu, né? Por isso, você entende, Samuel, agora? Abri meu coração para tu. Falei, eu tenho que deixar essas ovelhinhas vivas, esses boizinhos vivos, o Agag vivo, que eu estou com medo do povo. Eu não fiz nada, esse povo que é ruim. O próprio Deus quis matá-lo no deserto. O Moisés falou, não mata não, calma, Deus. Eu acho que é isso que Saul está tentando falar. Ele fala, pequei, transgredi, mas novamente ele vem com justificar, e aí Deus bota para quebrar. Agora Deus não levia não, hein? Preste atenção no que está escrito aqui, verso 25. Ainda é o tal do Saul falando. Agora, pois, eu te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que eu adore o... Saul pecou contra Samuel? Então por que ele está pedindo perdão para Samuel? Ele desobedeceu a Deus? Foi a Deus que ele desobedeceu. Está tudo aí, registrado. Está tudo aí. E o que eu quero hoje é fazer uma adaptação para uma coisa tão simples. Um boizinho vivo, uma ovelhinha viva, uma coisinha aparentemente insignificante, anda nos afastando de Deus. Pare para pensar, qual é o seu boizinho? Pensa agora, o seu pecadinho, que Deus diz, mata, você diz, não, faz assim não, matar, que é isso, nem moro no Rio de Janeiro, para matar os outros, lá nas comunidades, faz isso não, gosto tanto desse boizinho, gente. Esse boizinho pode ser seu namorado. Não boizinho chifrudo, não é isso não. É boizinho que é aquele que faz você, faz você ceder, sabe, aquelas coisas. O boizinho pode ser aquele site na internet, madrugada, Samuel não está lá, o Agag está lá, os boizinhos, gordinho. O que é boi gordinho? Que as mulheres peladinhas. Você está rindo? Está assim de gente, ó. Por que você vê isso? Porque minha mulher não faz nada comigo. Aí eu tenho que ver, sabe, pastor? Tem que ver, me sofre muito ver isso. Me faz sofrer muito, mas eu não tenho culpa, pastor. Porque ela não faz nada comigo, está sempre em off. Então, o senhor está me entendendo? Não, pastor, sabe por que eu vejo isso? Porque, olha só, eu sou solteiro, pastor. Sabe como é que é, né? Eu estou vendo essas irmãs igual de franguinho, galeteira, assim, girando. Então, eu me sinto melhor, assim, para pornografia, para masturbação, porque você está entendendo? Eu entendo tudo, filho. Tem uma coisa que eu sou, é compreensivo. Mas Deus não gosta disso, não. Deus não compreende, não. Deus não. Você fez assim? Foi muito difícil para você aguentar. Não tem problema não, filho, valeu. Você vai passar assim, vai ver ele sentado lá no trono branco. Prazer, Jesus. Sou seu filho. Meu? Não, é na casa do lado. Aí, filho. Final do corredor, que é a porta lá. Pode entrar lá. Não brinca não, gente. Olha só. Ele está aqui criando justificativa. Mas
Versículo 27. 26, melhor. Porém, Samuel disse a Saul: eu não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do... Já ele te rejeitou a ti, para que não seja rei sobre... Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto, que se... Note que começa a haver um desespero de Saul. Ele começa a ficar desesperado. Samuel não tem mais o que falar. Deus já deu a sentença para o desobediente. Deus já deu a sentença para aquele que quer conservar vivo alguns boizinhos, ou alguma coisa que lhe agrada, ou que lhe convém, ou que lhe satisfaz momentaneamente, ou que lhe oferece alguma vantagem. É isso que ele está fazendo. Ele guardou coisas que para eles eram valiosas, que para ele eram vantajosas, que para ele eram prazerosas. Ele era o rei, a decisão era dele e não do povo. Hoje, essas coisas têm se tornado impedimento para que nós cheguemos onde Deus quer nos levar. Cuidado com esses bois que vão aparecer. Cuidado, sabe, porque eles vão mugir. O balido, o mugido, ele vai acontecer. Cuidado com isso. Porque não é o pastor Simonton, não é o pastor Mário, não é a missão, não. É Deus. E Deus não brinca. Jesus morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna, vencendo a morte. Isso não é brincadeira. O diabo não brinca de ser diabo, Deus não brinca de ser Deus, e nós brincamos de ser crente. Muitos de nós. Cuidado com isso. Cuidado com as justificativas. Sabe? Elas podem me deixar sem argumentos. Ela pode deixar os pastores sem argumento. Mas vai argumentar com Deus. Vai dizer para Deus: ele me deu um soco primeiro, eu dei depois. Foi legítima defesa. Fala isso para Deus. Na delegacia vai dar certo. O advogado vai te absolver. Mas fala com Deus. Vai lá alegar. Pare e observe isso. Cuidado com essas coisas. E cuidado, porque são coisas aparentemente insignificantes. Alguém aqui rouba? Rouba. Acredito que não. Mata? Não. Alguns adulteram? Talvez sim. Se prostitui? Talvez, alguns, no meio dessa turma toda. É na verdade. Fala mal dos outros. Aí não é que vai baixando. Aí já vai incluindo todo mundo. Você tem alguns preletores que dizem: você que está no pecado. Lógico que está no pecado. Eu não é. Mas cuidado, porque é nos detalhes, gente, nos detalhes. Por isso que é importante confissão. E você vai reduzindo o seu pecado. Entendeu? O problema é que nós pecamos a varejo e pedimos perdão por atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados, palavra, pensamento e obra, Senhor. Nem assim não, bicho. Senhor, eu minto mesmo, o senhor já escutou? Eu sou mentiroso mesmo. Sou mesmo, o senhor sabe, né? Queria ser não, mas... Oh, mentira, às vezes me bota num status tão bom. Eu falo que fui onde eu não fui, fiz o que eu não fiz, sei o que eu não sei, e todo mundo pensa que eu sou quem eu não sou. Olha que vantagem. Fala com ele. O seu probleminha, chega lá e diz: Senhor, oi, estou com esse problema. Já cansei de falar com ele alguns problemas particulares meus que eu nem posso falar aqui. Eu já falei com ele: Senhor, olha isso aí em mim.
Eu tenho até vergonha de mostrar para o senhor. Mas se eu não mostrar, o senhor vê assim mesmo? Então é melhor falar, o senhor vê isso aí? Não queria sentir isso não. Coisa ruim, né? Ruim assim, em parte. Porque é bom para o meu corpo assim, Os pensamentos assim que eu tenho. O senhor me ajuda a me livrar desse troço? Difícil não, para o senhor não é nada. Para mim é difícil para caramba. É assim mesmo que eu oro. Eu imagino Deus rindo igual você. Deus falando, fala aí, filho, fala o que você está sentindo. E eu falo assim, Senhor, quando eu vejo que estou fazendo fofoca dos outros, Senhor, não ganho nada com isso, mas minha boca às vezes quer fazer essa miserável, quer falar quando eu vejo, eu estou falando, Senhor. O Senhor me perdoa, não tem nada a ver com a vida dos outros, olha só. Me ajuda aí, segurar essa língua, essa maldita dessa língua dentro da minha boca. Senhor, fala com ele, Senhor. E eu tenho uns problemas aí, poxa. Esse negócio de internet, assim, essa mulher boa lá na internet. Eu não aguento não, maluco. Não aguento, não. Fico doido, Senhor, quando eu vejo uma mulher daquela. Ah, meu Deus do céu. O senhor sabe, né? Aliás, eu nem queria uma, eu queria todas. Você está rindo, mas é assim. Então você vai, fala para ele tudo, fala para ele tudinho, não só nega nada, tintim por tintim, no final ainda entra em detalhe para facilitar. Porque Deus pode te fortalecer. Amém? Eu gosto. Olha a diferença para mim terminar. Samuel fala com Saul. Davi recebe a visita do Natã. Lembra quando eu preguei sobre isso? Que Davi foi a Natã, nem foi Nagol, foi Natã e mandou Natã. É ou não é verdade? Natã foi lá, o Natã. Natã chegou e falou, Davi! As ovelhinhas, tal, não sei o quê. Pá. Davi falou o quê? Não queria pegar ela não, rapaz. Esse cara que trabalha aqui em casa, falou, olha a mulher tomando banho, Aí eu falei, não quero olhar. Ele falou, vou trazer aqui para você. Foi isso que Davi falou? O que Davi falou assim que Natã falou com ele? Pequei. Precisou de 24 versículos. Pequei. Ih, Natã, peguei mesmo. Peguei aquela maluca. Boa, hein, mulher, hein? Boa. Estou arrependido de ter matado o cara, mas de ter pego a mulher não arrependi, não. Não, ele falou, pequei, contou o Senhor. O cara escreve o Salmo 51 quando acontece isso. Vai ler o que está escrito. Não botou a culpa em ninguém, assumiu, confessou, se arrependeu, se converteu. E a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito. É isso que Deus quer. Você viu outra baticeba na vida do Davi? Viu? Não, só pegou aquela ali. Reincidente ele não era não. Graças a Deus. Não. Também tinha mulher, a Vera. A mulher tudo do Saul. Também devia ser mulher bonita, mulher de rei, né? Que tem cara que fala que é mulherengo, mas parece o Ben 10. Tem um Omnitrix, bate-se. Monstro não sei quanto, ó. Monstro não sei das quantas. O cara parece o Ben 10, na verdade, não é mulherengo, o cara tem uns monstros. Eu gosto do Saul. Olha só. A diferença de um para o outro. Pequei. Vacilei. Assumo o meu. Estou arrependido. Não cria justificativo. É isso que Deus quer. Deus não quer condenar ninguém. Deus quer sacudir, dizer, acorda, bicho, mata esses boi, mata essas ovelhinhas, mata o Agag, mata tudo. Não é? Marido, não, assim, marido, sogra, essas coisas para matar, não. Isso aí é tudo espiritual. Senão eu vou criar um serial killer aqui, não é? Então, é isso. E não teve jeito. Saul falou tudo, mas a sentença foi, versículo 30, para a gente terminar. Então, disse Saul, pequei.
Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel. E volta comigo para que eu adore quem? Ao teu? Nunca o meu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este adorou ao capítulo 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado, para que não reine sobre? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os teus filhos me provide um outro rei. Foi lá, adorou a Deus, Deus deixou ele no trono, tirou e colocou Davi, porque Deus não brinca, falou, está falado. Então vamos atentar para isso. Cuidado com essas coisas. Cuidado com essas coisas pequeninas, que na realidade é aquilo que vai fazer a grande diferença da nossa história. Nossa vida é decidida nos detalhes. Amém? Fique de pé agora. Eu quero falar de um detalhe importantíssimo. Um detalhe. Aliás, não é um detalhe, é o detalhe. Feche os seus olhos agora. Pode fechar que ninguém vai pegar nada seu não. Isso. Fala para quem está do seu lado. Muito de obedecer a Deus. Ele está debaixo de uma ordem de Deus dada por Samuel. Saia daqui, entra no meio dos amalequitas e destrói tudo. E Saul sai com a intenção de cumprir, com a intenção de obedecer. Deus o lembrou que ele não era ninguém. Deus o lembrou que ele só está ali porque Deus foi misericordioso. A história de Saul não é muito diferente da nossa. Não. Pelo menos da minha. Quem era eu sem o Senhor? Onde eu estava sem o Senhor? Onde você estava sem Deus? Como você estava sem Deus? E como você está hoje com Deus? Os amalequitas são aqueles que se opõem à nossa trajetória. Aqueles que estão no meio do caminho, tentando nos impedir de chegar em Canaã, na terra prometida, na Nova Jerusalém. E com que nível de tolerância nós vamos lidar com aqueles que se opõem a chegarmos no local que Deus nos tem por destino? Deus diz a Saul: não brinca com esse povo, isso é oposição, não brinca com isso, vai lá e mata tudo. E ele sai para obedecer. Mas em algum momento deste caminho, em que momento eu não sei, em que estágio eu não sei, mas em algum momento as coisas mudaram. Ele que saiu tão decidido para matar os amalequitas e destruir tudo, quando ele chega, não é isso que ele vai fazer. O versículo diz exatamente assim, verso de número 9. Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor e dos bois, e dos animais gordos, e o melhor que havia, e não quiseram destruir total, porém toda coisa vil e desprezível eles destruíram. Vil e desprezível aos olhos de quem? De Saul. Porque para Deus, tudo que estava no meio dos amalequitas era vil e desprezível. A ótica de Deus não batia com a ótica de Saul. O que Deus via como maldição, Saul via como bênção. Era a ótica do rei contra a ótica de Deus. Olhe bem, esse era o posicionamento. Ele decide não obedecer, ele decide poupar o melhor. Para quê? Ele não era ninguém, olha onde ele já está. Ele não tinha nada, olha o que ele tem.
Pare e pense. Por que não obedecer? Porque ele era o rei. E agora se achava alguma coisa. Talvez inconscientemente, Saul achava, eu sei melhor das coisas do que Deus. Deus não sabe o que está falando. Ah, Deus diz para não fazer sexo antes do casamento? Deus não sabe o que é isso. Eu que sei que é bom, menino. Então faço mesmo, vai que eu morro amanhã. Pelo menos aproveitei a vida. Isso, aproveita a vida e morte na eternidade. Difícil falar isso hoje, né? Porque hoje, muitas igrejas, o crente virou cliente. Não pode falar, não. Senão ele se ofende. E vou embora tudinho. Ah, o senhor falou isso? Que eu vou para o inferno se eu fizer essas bobices assim? Não vem mais aqui não, maluco. Não vem mais aqui não. Não vem mais aqui. Próxima quarta-feira, próxima quinta-feira, não vem mais. Quero ver o que essa igreja vai fazer sem mim. O senhor vai fazer sem mim. Isso não é coisa de falar comigo. Você não vai falar porque eu vou embora. Em que momento a verdade de Deus virou mentira para você? Em que momento parece que você sabe mais do que Deus? Hein? Acontece com muitos de nós. Saul sai com o intuito de obedecer, mas do meio do caminho ele olhou o Agag. Falou, Agag nem é tão ruim assim. Né, Agaguinho? Bonitinho, gostei de tu, vou matar você não, tá? Deus falou para eu matar, mas vou matar não, gosto de você pra caramba. Fica aí. E nossa, que boi bonito, hein, gente? Um boi desse assim, com o copinho grande, um touro. Nossa, não pode morrer não. E essas vaquinhas? Que vaquinha legal. Hoje tem gente poupando. Meu filho, se isso está fazendo você desobedecer a Deus, você não fica com pena. Não deixe encher os seus olhos. Eu sei, eu já falei isso aqui uma vez. Tem coisas que a gente gosta, tem outras que a gente quer, mas não pode. Tempo atrás eu cheguei na casa de um amigo, ele falou, você gosta de Coca-Cola? Eu falei, gosto. Ele falou, você quer? Eu falei, quero. Ele falou, eu vou colocar para você. Eu falei, não. Ele falou, você é doido? Deixa eu perguntar de novo. Você gosta de Coca-Cola? Eu falei, eu amo Coca-Cola, amo. Eu falei, shh, que assim, que não... Você quer? Eu falei, quero e muito. Ele disse, então eu vou pegar para você. Eu falei, não. Eu falei, eu gosto, eu quero, mas tem uma gastrite aqui. E aí eu não posso. Então tem coisa que você vai querer. Tem coisa que você vai gostar, mas não pode. Não pode, maluco. Deus falou que não pode, então não pode. Vai obedecer. O Saul poupou tudinho. Tudinho. Escondeu. Guardadinho. Quem é que chega? Samuca. Samuel. Olha o texto. Olha quando o Samuca chegou. Olha. Versículo 13. 12 para você entender. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se àquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou, né? Eis que levantou para si levantou para si o quê? Para quem que ele levantou o monumento? Para Deus? Não, Saul, olha só. E dando volta, passou e desceu a Gilgal. Verso 13, veio, pois, Samuel a Saul, e lhe disse, bendito seja tu do Senhor. Executei as palavras do... Samuel não tinha falado nada. Samuel não falou nada. Samuel chegou, Saul falou, bendito seja você, Samuel. Já fiz tudinho que Deus... Graça e paz, irmãos, amém?
Glória a Deus, é sempre um prazer poder estar aqui e poder compartilharmos a palavra do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, o capítulo de número 15. E nós vamos ler bastante, viu? 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo 1. Amém? 1 Samuel 15, verso 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque, pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque usaste misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiam do Egito. E assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sul, que está de frente ao Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e dos animais gordos e dos cordeiros, e o melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, tal coisa vil e desprezável, toda coisa vil e desprezável, destruíram. Feche os seus olhos. Feche sua Bíblia, não. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra e queremos continuar te ouvindo. Fala conosco, Senhor, e usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero chamar a sua atenção hoje para as coisas pequeninas, para as coisas que muitas vezes parece que não fazem diferença. Às vezes estamos tão preocupados com as coisas que achamos importantes, que esquecemos dos detalhes. E às vezes os detalhes fazem toda a diferença, e principalmente quando o assunto é Deus. As pessoas olham e dizem: mas pastor, nós estamos no Velho Testamento, a lei. Mas hoje não estamos mais na lei, estamos na graça. Mas Deus continua não gostando de brincadeira nem de desobediência. Deus não muda. Se não gostava de brincadeira antes, não gosta hoje. Se gostava de obediência antes, gosta hoje. E hoje tem gente querendo facilitar demais a vida do crente. Vocês parem e esperem que daqui um dia vai ter inferno gospel. Daqui um dia, um inferno que não é tão ruim, um inferno gospel. Se prepara que você vai ver se daqui um dia não vai ter. É ou não é? Um diabo meio bonzinho. É ou não é? Camarada, gente boa. Gasparzinho. Um fantasminha, camarada. É ou não é?
E eu fico olhando hoje, as pessoas estão achando e dizendo, Jesus é amor, ele tolera tudo, esse negócio era tudo no Velho Testamento, lei, Apocalipse, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se arrepende, seja zeloso, senão você vai se lascar. Essa tradução é minha, é na verdade, mas é mais ou menos por aí. Então eu preciso mostrar algumas coisas com você a respeito de Saul. Por quê? Porque ele sai de casa com intenção tão boa, gente. Samuel vai falar com Saul, e Deus quer mexer na memória de Saul. Olha, o versículo inicial diz assim: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. O que Deus está querendo falar com Saul? Lembra quem tu era? É isso que Deus está querendo falar com Saul. Lembra onde você estava? Caçando jumento perdido? E eu te chamei e te coloquei como rei. Em outras palavras, Saul, tu era um Zé Ruela. Tu era um Zé Mané, tu era um João Ninguém. A única coisa que esse camarada era, mesmo caçando jumento, se a gente não pode omitir, bonito. Mas minha senhora, você não interessaria para um homem bonito caçando jumento? Ia ficar na pista, não ia? Eu não. Bonito, caçando jumento, não era ninguém. E Deus olhou e falou, eu vou fazer desse indivíduo alguém. E põe Saul como rei. Tira ele do anonimato e dá ele uma expressão no meio de seu povo. Ele é o líder que o povo pediu para ter. Deus levanta este camarada. Sim, mas Deus começa mostrando algo para Saul. E diz, Saul, eu preciso que você destrua os amalequitas. Porque quando o meu povo, porque Saul precisava entender que o povo que ele administrava não era dele, era do Senhor. Quando o meu povo estava atravessando para o Egito, os amalequitas foram oposição. O que Deus está querendo dizer? Saul, deixa eu te explicar uma coisa, filho. A sua história vai passar em Israel, mas a minha não. Tem coisas que aconteceram antes de você e tem coisas que vão acontecer depois de você. Você só tem que fazer diferença na sua geração. Deixar um legado. É isso que Deus está falando com Saul. E Deus disse, eu quero, usando Samuel, eu quero que você vá e mate os amalequitas. É um extermínio. Mata mulher, homem, criança, bebê, bicho, mata tudo. Mata tudinho. O Saul falou, deixe comigo que eu resolvo esse negócio. E saiu de casa com a intenção de obedecer, mas no caminho alguma coisa aconteceu. Me parece que ele muda de opinião. Ele resolve fazer não aquilo que Deus mandou, mas aquilo que ele achava certo. Isso é muito perigoso, gente. Isso é muito perigoso. Muitas vezes, há desejo no nosso coração de fazermos aquilo que achamos e não aquilo que Deus falou que é certo. Nós temos que observar muito bem isso. Por isso que eu digo que são coisas simples. Olha só. O moço simples está à beira de um rio, com sua canoa, quando chega um homem e diz para ele assim, por obséquio, quanto me oneraria para me transpor desse hemisfério para o outro? O cara da canoa falou, hã? Ele disse, estou a observar que o senhor é indouto. Vou facilitar o diálogo. Quanto o senhor me cobra para me levar para o outro lado desse rio? Ele disse, aí facilitou. R$2. Botou ele na canoa e está lá atravessando. Na travessia, o homem disse, posso lhe fazer algumas perguntas? O homem disse, lógico, fique à vontade. Estudar-te filosofia? Ele disse, não senhor, filosofia, nem sei o que é isso. Ele disse, perder-te 15% de sua vida.
Aprendeste sobre história antiga? Ele disse, também não, sei umas historinhas, mas não é tão antiga assim. Perdeste mais 15% de sua vida. Aprendeste matemática, geometria? Não sei nada disso, sei contar no dedo. Ele disse, perdeu mais 10%. Mas ele fazendo pergunta, interteu o moço da canoa. E ele não viu uma rocha no caminho, que ele estava acostumado a desviar, e pegou no meio do barco, o barco começou a fazer água. Começou a afundar. O canoeiro disse para o moço, posso lhe fazer uma pergunta? E ele disse, pode. Aprendeste a nadar? Ele disse, não senhor. Perdeste 100% de sua vida. Às vezes uma coisa tão simples, estou fazendo apologia à ignorância, não, pelo amor de Deus. Mas às vezes uma coisa tão simples pode fazer toda a diferença. Num dos livros de Almir Klink, ele narra um episódio de que estão fazendo a travessia, né, do Atlântico, num veleiro preparado, casco alto. E esse veleiro é achado, me parece que tinha umas 4 ou 5 pessoas fazendo esse percurso, dando volta ao mundo. E acharam o veleiro vazio. Não tinha nenhum tripulante, depois de muito tempo. E ao periciar, né, o casco, observaram que havia arranhões e marcas de sangue. E chegaram a uma conclusão de que em determinado momento eles resolveram se divertir. E provavelmente um empurrou o outro naquela diversão dentro d'água. E esqueceram de uma coisa tão simples, jogar a escada. Não tiveram como voltar. Todos morreram. Por algo aparentemente simples. Hoje, a história de vida e morte está nas decisões simples. Naquelas coisinhas que hoje as pessoas acham que não tem nada a ver. Aquelas coisas aparentemente insignificantes, sabe? Os detalhes. Saul sai de casa com o intuito